Agora, quando você fala assim, que entrou na parede, entra no útero, né? E a nossa casinha linda, maravilhosa, e a gente fala do endométrio. Esse exame, ele olha só para o endométrio ou ele consegue avançar e olhar outras partes, assim? A recepção, acredito que sim, né? Que também é uma parte importante. A recepção, sim, com certeza. A passagem, a porta, algumas vezes eu preciso fazer uma avaliação específica da porta que se chama orifício interno. E a cavidade uterina, a sua sala e o seu carpete, o seu endométrio. Eu consigo, como eu disse, algumas alterações do tijolo da parede, elas são vistas quando essas alterações empurram essa parede para dentro da sala. Então, prioritariamente são alterações do carpete, do endométrio, mas eu posso ver alterações da parede também e da entrada das trompas. Eu posso sugerir se as trompas estão abertas ou não. Isso é importante para a fertilidade, o que não substitui um outro exame trava-língua chamado... Eu sei qual que é, mas eu não lembro o nome dele. Esterossalpingografia. Não, esse não sabia não. Não, esterossalpingografia é um exame Essa minha pós no DrCast ainda não me mostrou. Não, coloca um contraste aqui dentro da sala, esse contraste, imagina que tem uma janelinha de cada canto superior da sala, e esse contraste passa para ver se a trompa está aberta ou não. Esse exame não, porque já é uma área mais específica. É um outro exame que é uma interpretação de imagem também. Uhum. É tipo quando eu digo interpretação de imagem, eu falo de que não é a imagem ao vivo em cores em tempo real, tá? Então é um outro exame. As pessoas confundem muito esterossalpingografia com esteroscopia. Mas na esteroscopia a gente consegue ver a entrada das trompas, se tiver algum pólipo, a gente consegue resolver também. Tá, e vamos entender o que pode ser feito, porque não é só a imagem, né? Então, na verdade, você pode ainda fazer alguns procedimentos. Que procedimentos podem ser feitos? E aí me vem à mente a biópsia. Sim, biópsia. Biópsia, né? Como que a gente fala da biópsia? Fiz a biópsia. Eu não sei se hoje em dia eu que estou escutando mais ou ficou mais comum mesmo esse exame. E quais outros exames podem ser feitos? Primeiro fala da biópsia. A esteroscopia, ela avançou 50 anos em 5 meses, quando um cara chamado Stefano Betocchi, que eu tive a oportunidade em um congresso de ter aula com ele, o cara, ele modificou o equipamento da esteroscopia, ele transformou uma ótica que era de 4 milímetros em uma ótica para 2,1 milímetro e fez... Eu queria ter sido esse cara, porque ia estar lá meu nome no aparelho, que todo mundo usa no mundo inteiro. Porque o instrumental que a gente usa para fazer esteroscopia se chama instrumental de Betocchi. E o cara otimizou ele deu um grande salto na esteroscopia, porque a esteroscopia era só olhar, tanto que a gente chamava de esteroscopia, porque a gente olhava diretamente na ótica, dentro da cavidade uterina. Não tinha a câmera. A gente não, porque quem é mais velho, tá? Na década de 70, quando o exame chegou no Brasil. Seja justa, né? O meu professor, Afonso Loyola, da UFRJ, ele chegou a fazer o exame olhando direto na ótica. E aí veio o advento da videoesteroscopia, que é uma câmera que acopla na ótica, tá? Então esse cara, o Stefano Betocchi, ele fez a esteroscopia dar um grande salto. Primeiro porque a ótica diminuiu de tamanho. O aparelho de 5 milímetros que você entrava pelo colo do útero só para olhar o útero e não podia fazer mais nada, você só podia ver e ficava impotente. Com vontade de fazer alguma coisa. O que vou fazer? Aí o cara, na década, acho que foi idos de ano 2000, não tem muito tempo isso, tá? Ele deu um grande salto na esteroscopia e criou o instrumental de Betocchi, que é um instrumental onde eu consigo passar. Eu olho, eu consigo olhar, eu estou assistindo na televisão, eu estou vendo a imagem de dentro do útero e com um aparelho muito fino eu consigo passar uma pinça e eu consigo, ao mesmo tempo que eu olho, mexer dentro do útero. Eu consigo biopsiar diretamente. Então foi o grande salto da esteroscopia. E
inaugurou uma nova era na esteroscopia chamada See and Treat, que significa ver e tratar. Porque antes só podia, era just see. Only see, sei lá. Então era somente ver. E ele inaugurou uma era na esteroscopia quando ele criou o instrumental dele. E com isso dá para fazer a tal da biópsia. O que é a biópsia? A biópsia é a retirada de um fragmento deste carpete, na maioria das vezes desse carpete, tá? Imagina de novo, eu vou sempre falar na sala, imagina essa sala forrada de carpete e a ultrassonografia mostrou que cresceu uma bolinha nesse carpete. Isso é o mais comum, tá? Chama-se pólipo endometrial. E aí eu entro pela sala, eu estou olhando através da porta e a minha pinça consegue chegar, dependendo do tamanho durante o exame, do tamanho, da localização, da base desse pólipo, eu consigo durante o exame ir lá e retirar. Todo o material que é retirado, todo o material que é colhido é encaminhado à biópsia. As pessoas têm muito medo de biópsia, né? Porque normalmente relacionam a biópsia a câncer. E a biópsia é um procedimento de rotina na esteroscopia, porque não a maioria dos pólipos, por exemplo, 99,6% dos pólipos não tem nada a ver com câncer, mas de qualquer maneira a gente tem que retirar esses pólipos. A gente precisa tirar um fragmento desse carpete, mesmo que, vamos supor, a paciente está querendo engravidar e eu preciso avaliar, porque eu consigo ver a parte hormonal da paciente. Durante o exame, esse carpete mostrando glândulas, vasos, eu consigo avaliar, nossa, ela está mais perto ou mais longe da ovulação. Eu consigo, com a biópsia, constatar, eu mando para o laboratório e o meu patologista vai lá dizer assim, ela está compatível com a fase do ciclo que ela está. Ou não está compatível, então tem um gap hormonal aí. Então isso que a gente... Não é só o câncer, dá para ver muita coisa, né? A biópsia é um procedimento de rotina na esteroscopia. E a gente, normalmente eu quebro esse medo das pacientes, porque quando fala biópsia, realmente, nossa, pediu a biópsia. Nas pacientes mais velhas ainda mais, né? Nas pacientes menopausadas, porque acham que realmente estão com câncer, né? Mas é um nome que assusta as pacientes, sim. Agora, quando você fala do pólipo, por exemplo, e aí essa biópsia, né, essa pinça, ela tira todo esse pólipo ou ela tira um fragmento dele e uma outra cirurgia vai tirar o pólipo? De novo, vamos voltar para a sala. A gente tem a porta ali. Aqui está a sala. Imagina esse carpete aqui e tem uma bolinha que cresceu. Imagina que essa bolinha, ela é do tamanho dessa cadeira aqui. Tá? Essa cadeira passa pela porta? Então, provavelmente durante o exame eu vou conseguir retirar essa cadeira da sala. Imagina, essa mesa passa pela porta sem desmontar? Não passa. Então, talvez a mesa eu precise levar para fazer um procedimento cirúrgico, para que eu, no centro cirúrgico, eu desmonte, fragmente essa mesa para retirar pela porta. Talvez eu tenha que alargar essa porta para poder fazer com que toda essa mesa aqui possa ser retirada. Eu falo essas coisas, fica parecendo maluquice minha, né? Mas eu acho que é a maneira didática, mais... eu acho que fica termo uma de maneira professora. Fica uma maneira mais fácil de mais de lúdica entender. da gente compreender, né? Ainda mais olhando assim de forma leiga. Não sou tão leiga mais, já falei que eu tenho após no DrCast, mas é muito mais fácil, né, pra gente compreender.